A juíza Ludmila destacou um erro estratégico de Moraes que pode abrir uma oportunidade crucial para Donald Trump agir contra o magistrado do STF. Segundo ela, Moraes age como se tivesse controle absoluto, mas, na verdade, está em desacordo com os princípios da verdadeira justiça. Para Ludmila, essa revelação pode marcar o início de uma reviravolta. No vídeo, a juíza analisa o impasse gerado pela decisão de não permitir a participação de Bolsonaro na posse de Trump, apontando as possíveis consequências para Moraes e o STF. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Após semanas de especulações e às vésperas da posse de Trump, que vai acontecer agora no próximo dia 20 de janeiro, finalmente o Alexandre de Moraes decidiu sobre se vai devolver ou não o passaporte ao Bolsonaro para ele comparecer à posse. E para surpresa de um total de 0 pessoas, o Moraes, claro, negou o pedido. Aqui no TV Injustiça eu já tinha feito um vídeo sobre isso, já prevendo que o Moraes não iria devolver. Mas assim, convenhamos, muita gente já tinha feito essa previsão, até porque não era uma previsão muito difícil de ser feita, né? E como nós já analisamos aqui no canal também, não tinha decisão boa para o Moraes dar, na ótica do Moraes. Nenhuma decisão seria boa. Qualquer decisão que o Moraes desse seria ruim para ele, Moraes. Então, o convite, por si só, já foi uma jogada de mestre do Trump. A decisão de negar o passaporte para o Bolsonaro é a pior do ponto de vista internacional para o Moraes, porque isso vai ser mais um acontecimento que vai consolidar a visão que o mundo está tendo dele de que ele é de fato um ditador. Já no cenário nacional, dentro do território brasileiro, essa é a melhor decisão para o Moraes. Por quê? Porque assim, ele não recua, ele mantém a opressão contra os seus inimigos e, consequentemente, o medo que as pessoas sentem dele. Então, é aquele negócio, no cenário nacional, ele continua tendo poder. No cenário internacional, piora para o lado dele. Eu li a decisão de 16 páginas que ele deu no bojo do inquérito instaurado com a desculpinha de tentativa de golpe de Estado. O pedido do Bolsonaro foi feito no dia 10 de janeiro. No dia seguinte, o Moraes determinou que a defesa juntasse uma comprovação do convite e a defesa juntou novos documentos na segunda-feira, dia 13. O PGR Paulo Gonet, também para surpresa de 0 pessoas, se manifestou pelo indeferimento do pedido do Bolsonaro, ou seja, para que o Moraes não permitisse que ele comparecesse à posse. Vamos ver aqui um trechinho do Gonet. Ele fala o seguinte, a medida de retenção do passaporte visa, obviamente, a impedir que o requerente, o Bolsonaro, saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto de investigações criminais de que resultou. Em suma, o Gonet está dizendo aqui que não é para liberar o passaporte, porque senão o Bolsonaro pode fugir. Mas o Gonet apresentou mais um argumento aqui, que é o seguinte, ele está alegando que o Bolsonaro está indo para satisfazer interesses privados, interesses particulares dele, Bolsonaro, que não haveria interesse público na presença do Bolsonaro nesse evento. Olha o que ele diz, o Paulo Gonet. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Então aqui o Gonet está dizendo que o interesse é privado do Bolsonaro e esse interesse privado, por sua vez, não é imprescindível. Ou seja, ele está dizendo aqui que é uma viagem fútil, uma viagem superficial, uma viagem para satisfazer caprichos. Então, sobre isso, eu tenho algumas coisas aqui para analisar. Primeira coisa, caso o Bolsonaro quisesse realmente sair do país, convenhamos, ele já poderia ter feito isso há muito tempo. O Bolsonaro sequer está de tornozeleira eletrônica. Se ele quisesse realmente sair, ele já teria saído.
Essa história de dizer que é interesse particular do Bolsonaro, de que não existe interesse público na presença dele na posse do Trump, o Gonê está tratando o Bolsonaro como se fosse um cidadão comum. Ah, ele é só um cara aí, um cara normal que quer dar um rolezinho lá na posse do Trump. Então, quer dizer, para o Gonê, o fato do Bolsonaro ser um ex-presidente da República e a presença dele ser boa para a relação do Brasil com os Estados Unidos, isso não conta, né? Isso parece não estar fazendo a menor diferença. Está tratando o Bolsonaro como se fosse um qualquer, uma pessoa, né, normal, um anônimo, que quer dar um rolezinho. E outra coisa, o Trump já ameaçou retaliar economicamente o Brasil por conta dessas questões que envolvem liberdade de expressão, utilização da justiça para perseguição de desafetos. E essa retaliação vai ser econômica em princípio. O Trump já ameaçou taxar os produtos brasileiros. E veja, essa é uma situação com a qual o Trump ele se identifica pessoalmente. Até porque o Trump também sofre essa perseguição judicial nos Estados Unidos. Então ele vai levar isso para o lado pessoal. Em suma, é claro que a presença do Bolsonaro seria boa para o Brasil, para a relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas o Gonê está fingindo que o Bolsonaro é uma pessoa qualquer e não um ex-presidente da República. O Moraes também argumentou que o documento juntado pelo advogado no processo não comprova que o Bolsonaro realmente recebeu um convite. O Moraes está pensando o quê? Que o Trump vai mandar um convite dentro de um envelope de papel e vai mandar pelos correios? É claro que o convite vai chegar por e-mail, vai chegar por algum meio eletrônico. E é comum que nessas ocasiões se crie um e-mail específico, um site específico para esse evento, considerando a magnitude do evento. Então, o Moraes está dizendo aqui que essa determinação de juntar o convite não foi cumprida. Ele diz, olha, o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail de Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, info@t47inaugural.com. 47, claro, está fazendo menção ao fato de o Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos. Então, como o Moraes dissesse que o advogado do Bolsonaro está inventando um e-mail, está inventando um caô para que o Bolsonaro possa dar um rolezinho. Isso é um nível muito baixo, né? O Moraes conclui, não houve, portanto, o cumprimento da decisão do dia 11, pois não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Bolsonaro. É muito cinismo, né? Até a imprensa, gente. A imprensa tratou de checar se o tal e-mail era verídico ou se não era. Veja, o Estadão, por meio lá da sua checagem de fatos, foi verificar e viu que sim, o e-mail que o Bolsonaro recebeu, que o Eduardo Bolsonaro recebeu, não é um e-mail de resposta automática. Tentaram espalhar essa fake news aí, dizendo que qualquer pessoa que entrasse lá no site e clicasse lá no link receberia esse tal desse convite. Mas não, o pessoal viu isso, fez o teste e viu que aquele e-mail que o Bolsonaro recebeu não era o e-mail de resposta automática. Aqui eu estou colocando como exemplo o Estadão, mas outros veículos também fizeram esse teste. Diz lá, ó, a defesa do ex-presidente pediu que a STF autorize viagem aos Estados Unidos e mostrou o e-mail recebido pela organização da posse. Endereço do remetente e textos são diferentes de resposta automática que o público recebe ao pedir ingressos na página do evento. O Moraes sabe muito bem que esse convite é legítimo, mas ele está ali fingindo que é o que ele sabe fazer. Aliás, pensando melhor, ele nem sabe, né? Ele é ditador na cara dura mesmo. O Moraes ele já tinha negado o pedido de devolução do passaporte por 3 vezes, e ele coloca isso aqui nessa decisão. E o fundamento pelo qual esses pedidos foram negados foi o risco de fuga. E aqui ele diz que esse risco permanece e ele aumentou na medida em que os investigados souberam que as investigações se aprofundaram e, por isso, sabendo disso, o risco de fuga teria aumentado. Então, além da intensificação das investigações, o Moraes ainda alega que, com o relatório da PF, que indiciou aquelas 37 pessoas, incluindo o Bolsonaro, e depois parece que incluíram mais algumas 3, acho que são 40 pessoas no total, né? Eles dizem que, com esse relatório, o risco de fuga teria aumentado, porque
a coisa ficou mais séria. O Moraes ainda utiliza como fundamento para negar o passaporte ao Bolsonaro uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, dizendo que existia a possibilidade dele um dia pedir refúgio em alguma embaixada. E ele coloca na decisão: o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao UOL a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada no Brasil, caso tenha prisão decretada após eventual condenação pela trama golpista de 2022. A questão é a seguinte: o refúgio e o asilo são institutos amplamente reconhecidos pelo direito internacional. E não tem o que o Moraes temer, porque caso haja implausibilidade desses pedidos do Bolsonaro, caso ele venha a fazer, ele vai ser deportado, o pedido dele não vai ser aceito. E caso seja aceito, significa que o pedido dele é plausível e ele tem esse direito. Então isso não é um argumento jurídico para se negar a devolução do passaporte, porque o pedido de asilo e de refúgio é um direito do cidadão amplamente reconhecido pelo direito internacional. Um outro argumento utilizado pelo Moraes para negar a devolução do passaporte foi o fato de o Bolsonaro ter se manifestado em entrevista favoravelmente pela fuga de condenados em casos conexos com o dele. O Moraes citou um vídeo do jornalista Sérgio Tavares, lembra do Sérgio Tavares, aquele português que ficou indevidamente retido no aeroporto de Guarulhos? Pois bem, ele cita uma entrevista que o Bolsonaro deu ao Sérgio Tavares, em que o Sérgio reúne 12 pessoas asiladas na Argentina. E o Bolsonaro teria dito: nossos irmãos refugiados na Argentina. Obrigado, Milei. Aqui a questão é a seguinte: apoiar refugiados é uma opinião política e, portanto, ninguém pode ter nunca uma medida cautelar decretada ou mantida por uma opinião política. O Moraes cita ainda como fundamento palavras que o Bolsonaro proferiu num vídeo que foi transmitido no CIPEC Argentina em 2024. O Bolsonaro teria falado o seguinte: o que passou no 8 de janeiro não foi programado pela direita, mas pela esquerda, e teve esse final. Temos pessoas presas no Brasil e muitos estão refugiados na Argentina. Então, te agradeço pela recepção. Agradecendo ao Milei. E ele continua: esse ato tão generoso de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí, nós brasileiros de bem não esqueceremos, disse o ex-chefe do executivo. Mas, enfim, repetindo, isso tudo é opinião política do Bolsonaro e ninguém pode ter medida cautelar decretada por opinião política. Então, em suma, risco de fuga eu não vejo. Se o Bolsonaro já quisesse ter fugido, já teria fugido há muito tempo, e se ele não o fez, não é porque ele não teria condição de fazer, é óbvio que ele teria condição de fazer. Ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem uma multidão de pessoas que o amam. Então ele já teria conseguido caso ele quisesse. Se ele não fez, se ele não fugiu, foi porque ele não quis. Segundo, é claro que a presença dele na posse do Trump seria benefício para o Brasil, uma vez que, ainda que ele seja um ex-presidente, o fato é que ele é um líder político, e um líder político que vai fazer uma ponte benéfica para o Brasil junto aos Estados Unidos. O Bolsonaro não é um anônimo, um qualquer, querendo dar rolezinho na posse para fazer networking. O cara é ninguém menos do que um ex-presidente da República e está sendo tratado pelo Gonê e pelo Moraes como um qualquer, um anônimo. Enfim, o Moraes ele já sai na largada arrumando um problema diplomático para o Brasil. E não apenas para o Brasil. Para ele próprio, Moraes, ele também está arrumando problema para a cabeça dele. Porque nós sabemos que o Trump costuma muito bem levar essas coisas para o lado pessoal.